versículo 27. Hebreus 9, versículo 27. Deixar um tema para essa mensagem, que é a realidade da vida, da morte e do julgamento de Deus. Tema para a mensagem: a realidade da vida, da morte e do julgamento de Deus. A gente vai falar em Hebreus 9, 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o guardam. Mas a igreja pode se assentar, né? Então esse versículo aqui de Hebreus 9, 27, ele já vem há uma semana me despertando com essa palavra aqui que Deus traz para a minha vida e para a sua vida. Por incrível que pareça, hoje não seria eu que ia vir trazer a mensagem do Senhor. Era um amigo meu que houve motivos dele pessoal. Ele pediu para pedir desculpa aqui à pastora e ele não pôde vir. E Deus me escalou para trazer essa mensagem aqui. Aqui em Hebreus, no versículo 27, Deus nos ensina da seguinte forma: da mesma forma que o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo de Deus. Então, como Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu uma só vez para nos redimir com Deus, que o propósito aqui do livro de Hebreus é falar disso, da soberania de Deus, da supremacia dele, que ele morreu para nos redimir, para nos reconciliar com Deus. Mas aqui nessa palavra, nessa mensagem, ele nos mostra, ele nos alerta que nós só temos o quê? Uma vida e uma morte. Então existem religiões que pregam que nós vamos ter uma nova vida depois dessa. A gente vê falar isso, tem religiões, o espiritismo, eles falam isso no espiritismo. Vocês pegam, vão pesquisar e vão ver o que é falado nessa religião. Mas a palavra de Deus, ela não nos deixa enganar. Nós não estamos enganados com a palavra de Deus, porque Deus nos mostra aqui na palavra que nós só temos uma única vida. Depois disso, nós vamos seguir o juízo com Deus. Depois que eu e você morrermos, nós vamos prestar conta com Deus. Não vai ter a segunda chance, como é pregado por outras religiões, que você vai reencarnar para você evoluir
Não existe isso. Então hoje o nosso Senhor Jesus Cristo, através da palavra dele, ele alerta a igreja dele e alerta o povo de Deus que não existe uma segunda chance. Quando nós morremos, vai seguir o juízo com Deus. Esse juízo vai ser inevitável. Vai ser inevitável na minha vida e na sua vida. Vai ser inevitável. O ser humano vai ter que se deparar com Deus para prestar conta das suas obras aqui nesta terra, tanto boas quanto más. Deus está vendo tudo. Então, quando nós morrermos, ali segue-se o juízo. A humanidade, todos nós, vamos estar diante com Deus. Isso é inevitável. Muitos pregam, igual falam, já ouvi falar isso, que toda religião leva a Deus. Algum de vocês já ouviram isso? Muito. Ou só foi eu que ouvi isso? Eles falam que toda religião leva a Deus. E eu concordo com eles. Por incrível que pareça, eu concordo com eles. Aí vocês vão falar, o irmão Alex está louco, o irmão Alex está pregando heresia. Não estou pregando heresia. Por quê? O que eu entendo com isso? Quando eles falam isso, que toda religião vai levar a Deus. Sim. Por quê? Porque todos nós vamos estar diante de Deus. Todos nós. Pode ser a religião da Umbanda. Vamos falar algumas religiões. Umbanda, Candomblé, hinduísmo, outros tipos de religiões, o espiritismo. Todas essas pessoas, vocês concordam comigo ou não? Não vão estar diante de Deus? Sim. Não vão ter que se apresentar diante de Deus? Sim ou não? Todos os joelhos não vão se dobrar diante da soberania de Deus? Sim. Vão. Então por isso que eu concordo com ele. Mas o que vai te levar a Cristo, o que nos leva a Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é o nosso caminho, Ele que é o nosso intermediador. Não tem outro intermediador. Não adianta. Então o inimigo desse mundo, ele veio para nos enganar. Então muitos acreditam que vão ter uma nova oportunidade nesta terra. Mas diante da palavra de Deus, Deus fala que ao homem está ordenado a morrer uma única só vez. Você não vai morrer nem nem duas, nem três vezes. É uma só vida para você e uma só morte para você. Aí eu não sei qual a morte que está reservada para a minha vida e para a sua vida. Mas é só uma única vez. Depois disso, vai seguir o juízo. Vai ter que prestar conta para Deus, diante de Deus, dos seus atos que foram feitos nesta terra. É isso que a palavra de Deus me ensina e ensina toda a humanidade. Só que muitas das vezes as pessoas, não generalizando, não dão crédito à palavra de Deus. Deus alerta, Deus fala através dos filhos deles, mas não dão crédito.
aqui em Romanos 9. Romanos 9 não, Romanos 13. 13 não, Romanos 14. No versículo 12, Deus adverte, Deus fala: assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Então, cada um de nós vamos prestar conta com Deus. Se você tem uma outra religião que não seja o cristianismo, que não quer seguir os passos de Jesus, vai estar diante de Deus. Por isso que eu falo, quando eles falam que toda religião vai se achegar a Deus, com certeza vai. Mas o que vai te fazer você ficar livre do juízo de Deus é os ensinamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou através da revelação, através da palavra de Deus, que é o nosso manual. Mas muitos não querem e não leem esse manual e são enganados achando que vão ter uma nova oportunidade e não vão ter. A Bíblia me ensina que depois da morte segue-se o juízo. Então, duas realidades inevitáveis para a humanidade. Duas realidades. É inevitável para a humanidade, que é a morte e o juízo de Deus. É inevitável. Não brinque com Deus. Nós não podemos brincar com Deus. E muitos querem brincar. Eu não brinco com Deus. Tenho os meus defeitos. Não sou perfeito. Mas a gente, eu e você, temos que ter temor a Deus. Várias vezes, várias pregações, já tive aqui nessa igreja, Jesus Cristo alertando, já falei do temor de Deus, já falei do juízo de Deus e torno a falar de novo. Só que dessa vez, o nosso Senhor Jesus Cristo alerta a igreja dele e a humanidade dele. Que para a humanidade só tem duas realidades: a morte e o juízo. Todos nós, desde quando nascemos, crescemos e envelhecemos, nós temos o entendimento que vamos morrer. Não vamos ficar para semente. Não vamos ficar para semente. Nós vamos descer ao pó. Vai chegar o dia de descer ao pó. Os nossos dias são contados nessa terra. Você já tem data e hora marcada para descer ao pó. Eu e você. Hora e data marcada. Se você for uma pessoa correta, justa. Agora a Bíblia também diz que nós antecipamos também isso. Antecipa. O filho que não honra pai e mãe, tem muitos aí, e esses encurtam os seus dias aqui na terra. Se ele não honra pai e mãe, vai honrar a Deus que não está vendo. Vamos parar para refletir. Vamos parar. Então eu e você, nós temos que parar para refletir. Eu e você, eu falo eu e você, porque eu me incluo também. Será que eu e você estamos preparados para estar diante de Deus, no juízo de Deus? Porque é inevitável. Reflita, igreja. Está preparado? Como está o seu caminho
essa coroa que Jesus Cristo tem preparado, porque haverá um juízo na minha vida, na minha e na sua vida. Só que eu tenho que estar preparado. E muitos não se preparam. Muitos acham que vão viver, varão, a vida inteira. Que isso aqui não vai passar. Que isso aqui não vai acabar. Estão preocupados, a anciã da igreja, com fortunas, vidas boas, como eu já falei aqui. Não descaracterizo nada disso. A gente tem que comer o melhor dessa terra. Mas a gente tem que se preocupar com o dia da nossa partida. Com quem a gente está partindo? É com Deus? Ou são os anjos do mal que vai vir buscar a sua alma? A gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que refletir para isso. Então, o que eu entendo com isso? O juízo de Deus é independente de raça, cultura ou credo. É independente, porque você vai estar diante de Deus. Toda a humanidade vai dobrar o seu joelho e dizer que Deus é Deus, que Ele é soberano. Para Deus, no juízo de Deus, não tem essa que você é mais bonitinho ou outro é bonitinho, não. Deus é justo. Um dos atributos de Deus é a justiça. O nosso Deus, o juízo de Deus é incorruptível. É incorruptível. Por que eu falo isso? Que é incorruptível. Porque nós vemos o homem se corromper. Nós vemos sentenças sendo dadas, não vou falar aqui, sentenças sendo dadas, pessoas que eram para ser condenadas e são absolvidos pela a justiça, pela nossa justiça. Procurem, vasculhem a internet. Se o que eu estou falando aqui é mentira, só que com Deus não tem isso. Deus vai julgar as nossas obras, aquilo que você fez de bom ou de ruim nessa terra, tanto eu e você. A partir de hoje, que eu e você venha refletir mais sobre isso. Que a igreja e a humanidade venham a refletir sobre o juízo de Deus, que é inevitável. Uma aplicação aqui para a igreja. Pense: como estou vivendo minha vida à luz da certeza de um dia ela chegará ao fim? Vamos parar para pensar? Como a gente está vivendo? Porque um dia a nossa vida ela vai ter um fim. Pessoas tiveram nesta igreja e hoje já não estão mais. Teve um fim para outros saíram, já não estão mais. Deus manda outros, porque a obra de Deus não para. Deus vai mandando, vai dando suporte para a pastora. Então não adianta. A gente tem que estar preparado e pensar e refletir. Só que muitos hoje não refletem isso. Estão nos bares, se passa pelos bares. Um dia eu também fui igual a eles. Mas Jesus ele fala, varão: eis que estou à porta e bato. E bate. Se você abrir a porta, que é o seu coração, ele entra.
Foi assim na minha vida e na vida de todos vocês aqui. Porque Deus não é injusto, Ele está batendo. Satanás, ele entra, faz arruaça, te deixa nas ruas, na lama da amargura, drogado, bêbado, sujo, igual um mendigo, lá sujo, está lá drogado, sujo, sem identidade. Olha o que Deus me deu agora. Satanás, ele tira a sua identidade. O que ele faz com a gente é o que ele faz com a nossa vida. Quando a gente não dá ouvido àquilo que Deus fala, ele tira a sua identidade. Ele tira. Aí a gente vai, deixa marcado aqui para ir mais rápido. A gente vai para 2 Coríntios 5, 10. Olha o que Deus fala. 2 Coríntios 5, 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer seja boas, quer seja mais. Vai comparecer. A todo instante eu falo do juízo de Deus, e a todo instante eu aplico para a igreja que vamos comparecer, e a todo instante eu provo dentro da palavra de Deus, para a igreja ter certeza do que eu estou falando aqui não é da minha cabeça. Vamos estar diante de Deus. Não vai ter, é inevitável. É inevitável. Aí eu deixei marcado aqui no livro de Tiago. No livro de Tiago, capítulo 4, no versículo 14. Para quem acha que vai passar aqui uma eternidade nesse mundo, para quem acha que você vai reencarnar, que vai vir aqui várias vezes reencarnar num plano espiritual de melhora espiritual, chame, que não é verdade, não vai vir. Vai se deparar com o juízo de Deus depois da morte. Para esses que acham que vão viver aqui a vida inteira, olha o que a Bíblia me ensina e te ensina em Tiago 4, versículo 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. O que o Senhor, Ele me ensina e te ensina com esse versículo? Você pode olhar para o céu amanhã. Vocês vão lembrar de mim. Você vai olhar para o céu. Você pode ver um céu todo fechado. Vai vir um verão. Você vai olhar para o céu novamente e vai ver aquele céu lindo, azul. E você vai lembrar dessa passagem aqui e entender que a sua vida e a minha vida é como uma neblina, como um vapor ou como uma sombra. Ela vai se dissipar. Essa carne aqui, a minha e a sua, ela tem que voltar ao pó, da origem da onde Deus tirou. Finalizando a mensagem, não vou além do que Deus me dá. O que eu queria falar para a igreja foi uma mensagem simples e de fácil entendimento do que Deus
falou aqui hoje, esse evangelho que não é pregado. Então Deus falou aqui hoje, Hebreus 9, versículo 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrenta o juízo. Então é inevitável para a humanidade não enfrentar o juízo de Deus. Nós vamos enfrentar, quer você seja bonzinho, quer você seja ruim, quer você em outra religião que não seja de Cristo, ou você na religião de Cristo, vai estar diante de Deus. Só que uns para condenação eterna e outros para absolvição. Aí somos nós que vamos escolher se vamos receber absolvição de Deus ou vamos ser condenados pela reta justiça de Deus, que é a palavra de Deus. Essa é a mensagem que eu deixo para a igreja em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.